Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma aula sobre a numerologia judaica e o que representa a letra que comporta o número que você possui dentro do seu nome. E é isso que veremos em mais esta aula, se Deus quiser, dessas próximas meia hora. Nós estamos estudando o valor numérico 8, ok? A letra que compõe o valor numérico 8. A oitava letra do alfabeto em hebraico é chamada a letra Het. Esta letra é uma letra muito curiosa. Vocês podem perceber que tem muitas pessoas da coletividade carregam inclusive em pingentes essa letra no peito, né? Porque ela é a letra inicial da palavra Rai. Rai significa vida. Então, é uma letra que representa a vida. Nós vamos estudar essa letrinha. E vamos recapitular um pouquinho as letras que a gente viu para poder entender a sequência das letras e principalmente a letra que a gente vai estudar, cujo valor numérico é 8. E o que representa o 8 no judaísmo e a letra que corresponde ao 8. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Bora lá. Esta é a letra Het, é a letra 8, como ela é escrita nas escrituras sagradas. É bem diferente. Veja, as letras que a gente já estudou até agora são estas. A letra Aleph, cujo valor numérico é 1, e nós falamos que representa o Criador. Beit é 2, a letra B, que representa o criado. Tá certo? Tem um criador e tem um criado, que Deus ele criou o mundo através do Gimel. Gimel a gente falou que é aquele que é o doador, o grande, representa o lado masculino. Dalet é a quarta letra, o D, que representa o lado feminino, aquele que recebe. Depois a gente aprendeu a letra 5, que é a letra que representa a fala, que representa o receptor na sua plenitude, representa os 3 alicerces que o mundo foi criado, representa o sopro, como Deus ele criou o mundo. Então, Deus criou o mundo através do sistema operacional de 3 e 4, que é em 7 dias, de maneira que uns dá e outros recebem. Deus ele criou através do 5, que representa a fala, representa a mulher na sua plenitude, já como uma mulher que está carregando um neném, que isso representa essa letrinha aqui dentro. Depois nós falamos sobre a letra Vav, que tem um valor numérico de 6. 6 representa a matéria. Norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, o dado. Então representa todo ser criado, ele possui esses 6 lados. Mostra os 6, mostra a conexão, né? Isso a gente aprendeu da letra 6. Tudo isso vocês podem depois ouvirem, porque essas aulas já foram exploradas. Cada letrinha tem meia horinha de letrinha. Depois nós vimos na última aula a letra Zayin. E a gente falou que a letra Zayin corresponde ao espírito que está dentro da matéria, ao motor. E nesta aula da Zayin, nós falamos também sobre o emblema, aquele chamado Magen David, que é a estrela de 6 pontas, cujo núcleo representava o 7, que representa o motor, é o gás, é o sustento, é o armamento. Isso a gente falou que representa a letra Zayin. Agora a gente vai estudar esta letrinha aqui. Essa letra é a letra Het. Esta letra que vocês estão vendo desta maneira é a maneira mais convencional que a gente escreve e está nos nossos livros impressos. Só que quando ela aparece na Bíblia Sagrada e nos termos sagrados, nos livros sagrados, e ainda também nos pergaminhos que afixamos em nossas portas, ela já é escrita desta maneira. Vocês estão vendo que tem 2 figuras. E tem uma pequena diferença entre a primeira figura e a segunda figura. Aqui nós estamos vendo como 2 Zayins ligados, uma outra letra anterior, a letra 7 ligada por uma corcova, como se fosse uma corcova de camelo. E aqui nós temos a letra Vav e a letra Zayin, a letra 6 e a letra 7, também ligadas por essa pirâmide, que é chamado, inclusive no Talmud, de corcova de camelo, como se fosse uma corcova do camelo. Tá certo? Então, esta é a figura sagrada que representa a letra cujo valor numérico é 8, tá certo? 8 é o valor numérico desta letrinha. O que ela corresponde a essa letra? Vida. Vejam aqui está escrito vida, Rai. Essas são as 2 letras
tá? Que é chamado de Chai. Eu coloquei Chai CH, pessoal. Quando a gente escreve nos nossos livros transliterados, o CH não é lido como Chá, e sim é lido como Chai. Então, aqui está escrito Chai em hebraico, tá vendo? Tem a letra Het, que é essa letra que a gente está estudando, que vale 8, e do lado, essa pequenininha, a pequenininha que está do lado é a letra Yud. É uma pequena letra do alfabeto que tem um valor numérico de 10 que a gente ainda não estudou. Chai significa vida. Nós traduzimos como vida. A grande verdade é, nós veremos ainda nesta aula, que Chai significa, ao pé da letra, vivo. Ok? Então veja, seguindo a sequência das aulas, para a gente não perder o fim da meada aqui que a gente está falando. Deus criou o mundo através de um doador e receptor, com a sua voz. Ele criou a matéria e colocou o espírito dentro da matéria, então agora ele deu a vida. Agora isso é vida. Vida quer dizer o espírito dentro da matéria. Você já tem o 7 dentro do 6, 6 é a matéria, 7 é o espírito que está dentro da matéria, e agora você tem, então, a vida. Agora você tem a vida como ela é. E a vida que nos foi dada, ela é dotada de livre-arbítrio. Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês. Vida que é dada para a pessoa é quando você tem livre-arbítrio, livre escolha para qual caminho você vai seguir. Você tem o caminho positivo e você tem o caminho negativo. Você tem o caminho da direita, você tem o caminho da esquerda. Você tem bondade, você tem severidade. Você tem fazer o bem, você tem fazer o mal. Certo? Qual o caminho que você vai seguir na tua vida? It's up to you. Isso depende de você. Isso lhe foi dado. Ao homem foi entregue o livre-arbítrio para conduzir a sua vida. E por conta disso, vem então recompensa e castigo. Não teria fundamento nenhum de ter recompensa e castigo se fôssemos pau-mandado. Pau-mandado significa que não tem um livre-arbítrio. Ele me falou que tem que ser assim, então um escravo, por exemplo, ele não tem livre-arbítrio. O escravo tem que fazer tudo o que o patrão manda, tá certo? Qual a ideia? A ideia da liberdade. Liberdade é aquele que é dotado de livre-arbítrio, que ele pode julgar e fazer aquilo que ele quiser. Já uma pessoa que ela não tem o seu próprio livre-arbítrio, coitado, ela é uma pessoa que ela está em estado em cárcere, né? Ele está fechado, ele não está com todo o seu poder para poder escolher o que ele quer na vida. Então o poder de escolha, que é o poder do livre-arbítrio, é dado ao homem para ele conduzir a sua vida. Em termos espirituais, quando a gente fala aqui em termos cabalísticos, a gente diz o seguinte: existe na vida tendências físicas e existem tendências espirituais. O físico, a grosso modo, puxa a pessoa para a terra, para as coisas terrestres e para níveis baixos. Já o espiritual puxa a pessoa para um nível mais elevado. Normalmente o corpo busca prazeres materiais, quer dizer, terrestres, mundanos, baixos, e já o espírito busca prazeres espirituais. Em termos de livre-arbítrio, também podemos dizer: qual que é a tua tendência na tua vida? Você vai ser materialista ou você vai ser espiritual? Qual que vai ser a tendência da tua vida? A vida consta, nesta letra, de uma maneira explícita, que para você conduzir a tua vida, você precisa ter a união do físico com o espírito de uma maneira dosada. Você tem que dosar o físico com o espírito. Isso é muito importante que saibamos disso. Está tudo incutido dentro desse valor numérico 8, dentro do valor numérico 8 que a gente está vendo aqui, explicando de uma maneira mais profunda o que isso representa. Pois essa é a vida. A vida é dosar o espírito com o físico. Uma pessoa que se desprende do físico e fica apenas no mundo espiritual, isto não é correto. O judaísmo não ensina que esse é o caminho. Então você não vai ver, por exemplo, dentro do judaísmo, pessoas indo para o Himalaia, ficarem apenas lá meditando e vivendo da energia que vem do sol, etc. E ficar só meditando a vida inteira. Não. Os preceitos dentro do judaísmo que devemos cumprir envolvem a matéria. Nós envolvemos com coisas materiais. Seja o couro dos tefilim, ou o pergaminho que a gente escreve as escrituras, enfim. Todos os preceitos que existem, dos 613 preceitos que Deus outorgou ao povo judeu, então são preceitos físicos, então preceitos materiais. O propósito, a gente falou um pouquinho na aula passada, é a fusão entre o espírito com a matéria. E isso nós vemos
que uma pessoa que nesta letra está explícita quer viver de uma maneira digna, então procure conciliar o espírito com o físico. Isto representa a vida e isso representa a letra da vida. Vejamos agora, depois dessa explicação, novamente a figura da letra para vocês visualizarem como que ela é escrita de fato, esse valor numérico 8, que é a letra Het, de novo, Het, tá certo? Que a gente escreve CH nos nossos livros, mas na hora a fonética é Het, Het, como se fosse dois R's, Het. Então, esta letra, tá? Tem pessoas que pronunciam ela como um tom bem gutural, por exemplo, Het, Het. Por exemplo, você fala de pronunciar ela dessa maneira, Het. Também países árabes, né, que tem o dialeto árabe tem muito essa letra chamada Het. Então, que é a letra que vem realmente do fundo da garganta. Então, esta letra que a gente está estudando, vejamos na figura dela isso que a gente falou. Aqui, vamos visualizar novamente. Olha só, se o Zayin representa a labuta, tem a labuta do lado direito e tem o trabalho do lado esquerdo. Você pode trabalhar para coisas físicas, você pode trabalhar para coisas espirituais, tá certo? E você tem que conciliar. Então vem o corcova aqui do camelo, a corcova do camelo, que é a corcova do camelo para você conciliar o físico com o espírito, tá certo? Veja nessa figura, nesta outra figura aqui. Nesta figura aqui nós estamos vendo, nessa figura que eu estou ampliando agora para vocês, a gente vê de uma maneira clara. Aqui é a letra Vav, tá certo? É a letra que tem o valor numérico do 6, que representa então a matéria, os 6 lados do cubo, é o valor numérico 6, e aqui tem o 7, é o Zayin. Então Vav e o Zayin, conforme o cabalista Arizal, que viveu na cidade de Safed há 500 anos atrás, ele diz que esta é a figura que a gente assim tem que escrever, com a letra Vav e o Zayin, porque é a união do espírito com a matéria, isto é a vida. A letra que representa a vida, Hai, que representa vivo, é esta letra, a letra da vida, porque ela é a união do físico com o espírito. E nós temos que conciliar o físico com o espírito, ok, pessoal? É muito importante que saibamos disso e que isso representa essa letra. Então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa letra, o que mais ela representa, tá certo? Então nós já vimos aqui a sequência, das letras, nós estudamos, já vimos a figura das letras, agora vamos ver o que elas representam. Falamos que ela representa a vida, Hai, tá certo? Que é o ser vivo, representa o livre-arbítrio, a escolha, é a letra do calor, Hom em hebraico, está escrito aqui em hebraico, a palavra Hom, também começa com essa letra Het que a gente falou. Hom representa o calor, e também Hesed é bondade, quer dizer, são coisas que emanam vida. O que é um ser vivo? Não? Um ser caliente, um ser que ele tem fervor, é um ser que ele tem fogo, né? Isso, senão, o que é um morto senão algo gelado? E que tem calor é algo que é vivo. Então, Hom representa a vida, representa a palavra calor, representa a vida. Então, se inicia com essa letra que representa a vida. Bondade, todo o propósito da vida é a gente praticar a bondade. Para isso você tem que ter chokhmah, sabedoria para poder agir de uma maneira caliente, para poder praticar o bem. Olha que curioso também, tem outras duas palavras que começam com essa letra Het. É a palavra Chen em hebraico e Hinam. Aqui está escrito Chen e Hinam. Chen em hebraico é graça. Hinam é de graça. Qual a diferença? O primeiro, que é Chen, que começa com essa letra, significa uma pessoa que ela tem graça, uma pessoa graciosa, uma pessoa que todos olham e gostam, sabe? Uma pessoa agradável, é uma pessoa onde ela aparece, ela transmite alegria, ela transmite felicidade. Então essa pessoa, você fala o seguinte, puxa, essa pessoa tem uma graça. Agora, tanto em hebraico como em português, é curioso que graça, quem tem graça, você ama de graça. Então as duas palavras graça e de graça têm a mesma shorish, a mesma raiz no hebraico. Chen começa com essa letra Het, que é uma pessoa quente, uma pessoa, sabe, fervorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa sábia. Tudo começa com essa letrinha Het, quer dizer, é uma letra realmente forte, né? É uma letra que ela representa
por um lado, algo que está acima da normalidade. Por que eu digo acima da normalidade? Vejamos, nós falamos da letra 6 que representa a matéria, falamos do 7 que representa o espírito que está dentro da matéria, mas agora a gente está falando do 8. O 8 representa o infinito. O 8 representa o nível que está acima da matéria, ok? A gente precisa levar isso em consideração. Tanto é que a figura do infinito, qual que é? Um 8 deitado. Não é à toa que é o 8. O 8 no judaísmo representa algo que está acima do 7. Se Deus criou o mundo em 7 dias, então o 8 representa algo que está acima do 7, tá certo? Algo que está acima do 7 é aquele que provê que provê o quê? Que provê a vida. Okay? A gente se conecta com aquele que está acima da terra, quer dizer, acima dos mundos, e de lá vem a vida. Então, a vida vem num nível que está acima do espírito que está dentro da terra. O espírito que está dentro da terra dá vida para o nosso corpo físico e dá vida para todo ser criado. Mas existe o 8, sobrenatural. Veja, uma pessoa que ela se destaca na sua graça, na sua bondade, na sua sabedoria. De novo, ela se destaca, ela está acima da média. Então, o 8 aqui, hein, quando a gente fala essa letrinha, ela tem tudo isso. É uma pessoa sábia, uma pessoa bondosa, uma pessoa que ela é graciosa, é uma pessoa que ela tem algo a mais. Mas lembra que tudo que a gente fala nas letras, a gente tem um lado positivo e a gente tem um lado negativo, perdão. O lado positivo é estar acima. O lado negativo é estar bem abaixo. Tá? Por isso, também, esta letra que representa o 8, que representa o sobrenatural, porém, se você sai da linha dela, se você sai, perdão, se você sai do nível dela, então você vai para baixo, e aí, então, ela é a origem de uma palavra em hebraico que é totalmente oposta, que não é aquele que está no nível acima do nível, ele está abaixo do nível. E quem está abaixo do nível é uma pessoa que ela falha, uma pessoa que comete pecado. O lado negativo dessa letra representa o pecado, a falha. Het, em hebraico, representa pecado. Mas het também, em hebraico, depende como você escreve, o T final pode ser escrito de duas maneiras. Eu sei que o propósito aqui não é a aula de hebraico, mas é importante você saber o conteúdo da letra, por isso eu preciso brincar aqui com vocês das palavras como elas são escritas, porque cada letra muda todo o sentido da palavra no hebraico. Então, se você escreve a palavra het de uma maneira, sai pecado. Se você escreve het de outra maneira, sai uma pessoa que ela está limpa. Quer dizer, uma é a falha, e falha é o mesmo que mancha. Tá? E de outra maneira, é exatamente o oposto, é a limpeza. Eu vou mostrar para vocês aqui na nossa luzinha, eu vou mostrar para vocês do que a gente está falando. Quer dizer, então essa letra representa a falha, representa a limpeza, representa uma pessoa que ela se desinfeta. Sabe, desinfetar em hebraico chama ritui. Em hebraico você fala mehute, uma pessoa desinfetada. Tá? E você tem uma pessoa que ela falha, né? Quer dizer, uma pessoa que ela tá em pecado, etc. Então também se escreve de uma outra maneira. Mas isto é curioso. Bom, isso que a gente vai ver agora, tá certo? Nós vamos ver isso já a gente vai ver na nossa luzinha o que isso representa. Vejamos lá. Nós havíamos dito que isso representa a graça e a falha é a limpeza. Mechute significa uma pessoa desinfetada e het representa a falha e o pecado. Agora, uma coisa curiosa, pessoal, que eu preciso falar para vocês. Nós falamos que a letra Rai, tá certo? Rai é assim que se escreve. Então, esse símbolo, muitas pessoas... você sabe que no judaísmo existe uma proibição da pessoa se tatuar, mas muitas pessoas usam tatuagem com essas duas letras porque representa a vida. Tá certo? Em hebraico, Rai, você pode ver que essa é uma figura que tem pessoas que quando procuram tatuar palavras em hebraico, elas tatuam essas duas letras. Eu quero deixar claro, obviamente, que conforme a Bíblia é sagrada, então o povo judeu não deve tatuar-se. Então é uma proibição da Bíblia. De qualquer maneira, representa Rai vivo. Agora, Rai em hebraico é vivo, tá certo? Se você quer dizer a palavra vida em hebraico, como é que você fala?
a maioria das pessoas vão falar que vivo em hebraico se fala Hayim. Hayim. Hayim, a tradução correta é vidas. Tá ok? Curioso. Não há em hebraico uma maneira correta de você falar vida no singular. Não existe. Hay, que poderia ser vida, que a gente traduz como vida, a tradução literal mesmo é vivo. É uma pessoa que ela está viva. Tá certo? Mas vida não tem. Quando a gente fala vida é Hayim. Hayim é vidas. Tá certo? Por quê? Porque no judaísmo acredita nunca em uma vida. Tem esta vida terrestre e depois que você deixa esse andar, você vai para uma outra vida. Vida após a vida. Tá certo? Então não existe uma única vida. Existe a vida aqui e existe a vida quando a alma ela se encontra dentro do corpo. E também existe a vida quando a alma se desprende do corpo, porque uma alma nunca morre. É um pedaço de Deus que jamais morre. Deus é eterno e a alma também é eterna. Então, por isso, no judaísmo, não tem a palavra vida no singular. Isso é uma coisa muito curiosa. Por isso eu deixei aqui bem claro para dizer para vocês que Hay é vivo e Hayim é vidas no plural. Falamos que o 8 representa o infinito. Tá certo? Representa o infinito. Porque a gente falou que o 8 deitado, tá certo? Você pega o 8 deitado, é o símbolo, inclusive, do infinito, que não tem fim, vai, volta, etc. Representa o sobrenatural. É aquele que está acima do 7, tá certo? Tem o físico 6, tem o 7, que é o espiritual, que é o espírito que está dentro do material, da matéria. E existe o 8, que é o sobrenatural, tá certo? Por esta razão, pessoal, o pacto, que é a circuncisão, que cada criança judia é levada ao pacto para poder, quando realmente ele faz um pacto na sua própria pele, na sua própria carne, né? Quando a gente leva uma criança, homem, ao nascer no 8º dia, porque no 8º dia a gente se conecta, uma criança, um varão, quer dizer, uma criança masculina. Nós fazemos o pacto da circuncisão no 8º dia, porque mostra que esse pacto é um pacto infinito. É um pacto além da razão, é um pacto que sobrepõe a lógica. É um pacto que não tem como romper, e por isso que é escolhido justo o 8, porque o 8 representa o infinito. Então, uma conexão que a gente marca na nossa pele para todo sempre, que nós nos conectamos com o infinito. Isso tem a ver com esse número 8 que a gente está estudando aqui. Então, ela representa o nível que está acima dos limites, e acima dos limites é o nome da alma em hebraico. Alma em hebraico, um dos nomes da alma em hebraico, porque a alma, deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês, já vamos lá. A alma, o que é a alma? Provavelmente vocês já devem ter escutado, e aí tem palestras e tem cursos do Rabino Shalom Bergurari, perito nesse assunto. Então, quando você fala sobre a alma, que é um pedaço do divino, quer dizer, um pedaço do infinito, quer dizer, algo infinito, quando ela desce do infinito e ela vem e permeia todos os mundos que existem até adentrar no nosso mundo e penetrar dentro do nosso corpo, tá certo? Nos estágios que ela vai passando, a alma, ela adquire nomes. Por isso existem 5 nomes nos versículos da Bíblia que a gente chama a alma. A alma pode ser chamada através de 5 maneiras. E cada uma dessas maneiras que damos nome à alma, isto é em relação a um estágio que ela está passando, ok? Então ela vem, como é que é a alma lá no infinito? Lá no infinito, ligado antes de tudo, antes de descer, antes de sair do Criador do Universo, antes de sair da luz infinita de Deus, a alma lá em cima ela é chamada de Yehidah. Está conectada, única, assim se fala em hebraico. Depois a alma ela permeia o primeiro mundo, então ela é chamada de Hayah. Depois ela desce para o segundo mundo, então lá ela é chamada de Neshama. E assim vai, quando a alma ela vai descendo, então é isso que a gente está vendo, depois ela é chamada de Ruach, depois ela é chamada de Nefesh. Quando a alma penetra dentro do meu corpo, ela é chamada de Nefesh. Então de cima para baixo você tem Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Esses são os 5 níveis da alma.
o depósito das almas fica num certo mundo, onde lá a alma ela tem um nome. E o nome mais conhecido da alma que nós chamamos é Neshama. Eu vou voltar agora para a lousa para poder mostrar para vocês. Que curioso que esse pedaço da alma é chamado de Neshama. E quais são as letras que formam a palavra Neshama em hebraico, se não o valor numérico de Shmona. Shmona que é 8. Vejam só que curioso. Pessoal, vou mostrar para vocês na lousa. Perdão. Neshama. Neshama significa alma, como se encontra no depósito das almas lá em cima, antes dela descer mais 2 estágios até alcançar aqui embaixo. Então, depósito de almas, cada alma definida é chamada de Neshama, ok? Então, olha só, quando você pega essas letras que estão escritas aqui em hebraico, Neshama, numa outra ordem, tá vendo? Esta daqui vira a primeira daqui, tá certo que seria essa daqui, tá certo? Essa letra daqui, que é a letra Nun, que seria daqui, vem para cá, tá certo? Essa letra daqui é a mesma daqui, são as mesmas letras, pessoal. E a última é igual, quer dizer, a última aqui, ou a primeira que você está lendo em português, né? Português que vocês estão vendo dessa maneira, então a primeira é igual. Já a segunda da de cima é igual à terceira da de baixo. Já a terceira da de cima é igual à primeira da de baixo. E já a quarta aqui de cima, tá certo que seria essa daqui, ela é a segunda aqui de baixo. Em cima está escrito Neshama, alma. E embaixo, que são as mesmas letras, está escrito o valor numérico de Shmona. Shmone, na Torá, ela é escrito aqui sem a letra Vav no meio. Aquele que conhece hebraico, pode ser que está assistindo, vai perguntar, mas cadê o Vav? Em hebraico, na Torá, não consta, quando escreve o valor numérico Shmone, não consta o valor numérico de 6. E pessoal, brincando para aqueles que já estudaram e entrando um pouquinho mais profundo, por que no 8 não tem o 6? Que era o 6 mesmo? 6 é matéria, não é, pessoal? Não. E o que é o 8? O 8 não é o sobrenatural? Então não convém que na palavra 8 nós tenhamos o valor numérico de 6. Tá certo? Interessantíssimo isso, né? Mas isso é uma coisa mais profunda, isso é uma coisa mais delicada. Mas eu queria mostrar para vocês que esta ideia desta letra, né? E o que ela corresponde. Então, nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu desta letra e o que ela representa e aquilo que a gente tem que se precaver. 8. Valor numérico 8. É a letra Het. Tá certo? Todo nome que tem essa letra Het em hebraico, quando você tem essa letra, você tem que saber que você tem grandes poderes de se conectar com o infinito de uma maneira infinita. Você tem um poder de sabedoria, você tem um poder de graça. As pessoas podem gostar de você de graça. Você vai criar um pacto para todo sempre. Então, isso é o poder positivo da letra Het. Mas você pode também falhar, pecar, você sair completamente do rumo, tá? O Het, ela tem a porta embaixo aberta, totalmente aberta. Quer dizer, ela só abre a porta ou você está dentro dela. E o que você tem que fazer quando você tem essa letra? Você precisa dosar muito bem o físico com o espírito, tá certo? Você tem que usar o lado espiritual dela, o sobrenatural, para guiar, então, para conectar o físico com o lado espiritual. Por um lado ele mostra beleza, por um lado ele mostra sabedoria, por um lado mostra algo que está sobre, mas ao mesmo tempo ele também mostra algo que está bem abaixo como falha, o pecado. Então uma pessoa que ela pode ter a sabedoria para o bem, a sabedoria para o mal, a graça para o bem, a graça para o terror. Então tudo pode ser aplicado para lá e para cá. Isso representa o número 8. Representa a Neshama, a alma da pessoa, o sobrenatural, tá? Representa algo com consistência, na verdade, a verdadeira consistência tem que se conectar com um 8, com esse lado infinito que ele representa. Uma pessoa que ela tem essa letra, ela tem que saber que ela tem esse potencial gigantesco de ser diferente, distinto, tanto para lá, tanto para cá. Enfim, pessoal, e assim a gente conclui mais uma aula sobre as letras e sobre a numerologia judaica. Tá? Importante a gente lembrar: 6, matéria; 7, espírito que está dentro da matéria; e o 8, o sobrenatural. Tá?
tudo pode ser aplicado para os dois lados, né? A gente já sabe, não vou ficar repetindo isso sempre. Então, lembram essa mais a letra da vida, a letra do livre-arbítrio. Pessoal, temos que saber escolher qual caminho que a gente vai conduzir as nossas vidas, para ter uma vida equilibrada, o físico com o espírito. Isso representa essa letra Het. Quer viver, Hai, quer ter vida, então procura o livre-arbítrio para escolher e conciliar o Vav e o Zain, os seis, a matéria e o espírito, porque quando você sabe conciliar os dois, você vai viver de uma maneira digna para poder receber tudo aquilo que Deus vai lhe conceder. Ok? Ficamos por aqui. Se Deus quiser, na segunda-feira, nós vamos avançar para a letra Tet, que é a nona letra do alfabeto. Uma boa tarde a todos. Obrigado.